Boa tarde, boa noite, meus amigos e meus irmãos. A fé cristã, a doutrina cristã, é a única que tem os dois componentes, o componente vertical e o componente horizontal. Sim, esses dois componentes estão presentes na fé cristã, nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos dos profetas, nos ensinamentos dos apóstolos. Esses dois vetores, o vertical e o horizontal, estão presentes na Escritura, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. O que é esse componente vertical? Que somente o cristianismo tem. Somente o cristianismo tem. É o componente vertical que faz a nossa reconciliação com Deus, de cima para baixo, de Deus em sua perfeição, em seu amor e em sua misericórdia, manifestos em Jesus Cristo, em favor de nós, quando nós somos ainda pecadores, ou quando nós éramos ainda pecadores. Esse é o componente vertical, de todo amor, de todo poder, de toda graça e de toda misericórdia, que vem do alto para baixo, não de baixo para o alto. De baixo para cima pode vir depois a nossa resposta favorável à oferta de Deus, que é Jesus Cristo. Mas o primeiro vetor é esse vertical, criado desde a eternidade, para que Deus permita ao homem reconciliar-se com ele. E o segundo vetor é o horizontal. É o vetor em que nós desenvolvemos o nosso amor interpessoal, o nosso amor fraternal. Ele é horizontal. Ele nos ensina o amor, a caridade, a compreensão, e uma vez reconciliados com Deus, nós agora vamos, com a autoridade de pessoas reconciliadas com Deus, nós vamos pregar o Evangelho, disseminar o Evangelho, disseminar os conhecimentos que são necessários para o desenvolvimento de uma fé cristã e o aprimoramento das pessoas nessa fé, mediante o amor, a caridade, a compreensão, etc. Então, são dois vetores. Nós não podemos amputar ou anular nenhum desses dois vetores. A fé cristã não é apenas reconciliação com Deus, como também a fé cristã não é apenas horizontal, interpessoal, fraternal. Não. Essa é uma concepção completamente caduca, completamente nula. Pode representar qualquer coisa, menos cristianismo. Na fé cristã estão sempre presentes os dois vetores. O que nos reconcilia com Deus e o que nos faz disseminarmos a vontade de Cristo entre os nossos irmãos e entre todas as pessoas, sem fazermos acepção de pessoas. Paulo nos fala muito bem disso em duas passagens. Em Romanos, capítulo 5, e vamos ver depois 2 Coríntios 5,18. O que diz Paulo no capítulo 5? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus, temos reconciliação com Deus, por intermédio de quem? De homens? Não, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante o quê? O que Ele nos trouxe para nós sermos reconciliados com Deus? Nós já vamos chegar lá. Versículo 2.
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança, que é a nossa fé, a certeza de uma esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, agora já está começando a ficar mais interessante. Ora, a esperança não confunde, a nossa fé não é deturpável. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que nos foi outorgado. Então, quando nós experimentamos uma verdadeira conversão cristã, nos é outorgado o Espírito Santo e o amor de Deus é derramado sobre nós. É também outorgado graciosamente. Então você vê que a nossa identidade cristã, a nossa credibilidade cristã, a nossa autoridade cristã, a nossa legitimidade cristã, ela vem de cima para baixo, do alto para baixo, da perfeição de Deus para a imperfeição do homem. Nós vamos ver se isso que eu estou dizendo nos primeiros versículos é realmente verdade. No versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ou seja, quando nós ainda éramos fracos espiritualmente, quando nós ainda éramos pecadores e desconhecedores da graça de Deus. Repito, quando nós ainda éramos desconhecedores da graça de Deus e também quando nós éramos ainda pecadores e também soberbos e relutantes, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas não seria pelos virtuosos? Não. Cristo morreu. Isso é que demonstra o amor gracioso de Deus. Porque quando Cristo atua em nossa vida, ele começa a atuar quando nós estamos afastados de Deus. Quando nós estamos na situação de pecadores, de autossuficientes, vivendo dentro de princípios humanistas, de princípios soberbos e de autossuficiência do nosso espírito. Então aqui diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos espiritualmente, pecadores e desconhecedores do amor de Deus, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, por nós ímpios. E ele continua, dificilmente alguém morreria por um justo. Poderá ser que pelo homem bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. O amor de Deus é sempre primeiro e maior. O amor de Deus é sempre superlativo e muito maior do que o nosso. O amor de Deus nos constrange. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Cristo ter morrido por nós. Então nós não somos cristãos apenas pelos ensinamentos de Jesus, mas primariamente, principalmente, porque Cristo se ofereceu em holocausto por nós. Sendo ainda nós pecadores. Aonde estão as obras humanas? Aonde estão a nossa retidão moral e a nossa retidão espiritual? Aonde estão os nossos méritos? Eles não estão, eles não existem. Porque quando Cristo decidiu morrer por nós, quando Deus decidiu reconciliar consigo próprio
por intermédio de Jesus, nós ainda éramos desconhecedores do amor de Deus, do seu poder e da sua graça. E desconhecíamos o próprio Cristo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. É Paulo quem diz isso. Você sabe que tem gente que não gosta disso? Você sabe que tem gente que não deseja crer nisso, mas é uma verdade de Deus para nós, por intermédio do apóstolo Paulo, capacitado por Jesus, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. A ira de Deus se manifesta sobre todo homem que reluta em aceitar a oferta de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei em oferta, eu não estou falando em escolha, porque não temos 2 ou 3 Jesus, cada um ao nosso modo. Temos um único Jesus, aos moldes celestiais. Esse é oferta de Deus para nós pecadores. É compreender ou negar, é aceitar ou então repudiar. É desejar a salvação ou desejar a perdição. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, isso é praticamente dizer, quando nós não tínhamos nenhum mérito, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Não foi mediante os seus ensinamentos, não foi mediante a caridade que Jesus praticou, nem foi mediante as suas parábolas, nem a cura de cegos e também leprosos, mas pelo seu imenso amor para conosco. Quando nós éramos ainda inimigos, ele nos reconciliou com Deus mediante a morte de seu Filho. Muito mais, estando já agora reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é ressurreição para a vida. E nessa ressurreição, ele se tornou autor e consumador da fé cristã. Autor e consumador da salvação nele, Jesus. Porque somente nele, na sua morte, no entendimento do seu sangue derramado, é que existe salvação. Não existe salvação por ensinamento de Jesus. Isso aí é história, é conversa fiada. Então, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso porque Jesus Cristo nos dá vida em abundância, mediante a sua palavra e mediante o Espírito Santo de Deus. Ele nos aprimora moralmente, nos aprimora no amor, na caridade, na benevolência, no perdão, na mansidão, quando nós já fomos reconciliados. Então você vê que existe algo que acontece antes e acontece de modo superlativo, que é a nossa reconciliação com Deus. E depois vem a nossa, digamos, o complemento da nossa salvação pelo aprimoramento dessa fé, pelo aprimoramento da nossa condição cristã. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então é por meio de Jesus Cristo, do seu sangue, do seu sacrifício, é que nós somos reconciliados com Deus.
E uma vez reconciliados com Deus, agora vem o vetor horizontal. Vem a parte horizontal. Que parte é essa? É tudo aquilo pertinente ao nosso relacionamento fraternal, interpessoal. Não apenas com nossos irmãos cristãos, mas também com todos aqueles que relutam, ou então, no caso, relutaram em aceitar a obra redentora de Deus em Cristo Jesus, em seu sacrifício, em seu sangue, soberanamente de cima para baixo. Esse vetor horizontal, interpessoal, fraternal, nós vamos disseminar. Agora nós vamos começar a discursar sobre amor, caridade, compreensão, benevolência, perdão, disciplina moral, disciplina espiritual. Agora sim. Você vê que só podemos traçar o vetor horizontal quando nós traçamos, quando Deus traça e nós respondemos ao vetor vertical. Quem traça esse vetor vertical é Deus, por intermédio de Jesus, da palavra e do Espírito Santo. Depois que é traçado o vetor vertical, aquele que nos reconcilia com Deus, é que nós vamos desenvolver esse vetor horizontal, interpessoal, fraternal do cristianismo, pelos ensinamentos de Jesus, por atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, traça-se antes, na história do homem cristão, um vetor de cima para baixo, do superior para o inferior, do superlativo e perfeito e também soberano para o homem pecador. E depois, nesse vetor, de baixo para o lado, nós traçamos o vetor horizontal do amor fraternal, da benevolência, do perdão e da caridade. Então, você vê que o primeiro vetor não é traçado pelo homem, e o primeiro vetor, o mais importante, não é o horizontal, não é o interpessoal, não é o, digamos, fraternal, como muitos querem fazer, invertendo completamente, sem autoridade, sem legitimidade e sem poder, a geometria, digamos assim, da salvação. Tudo provém de Deus. E nós vamos ver isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios 5, 18. Quando o apóstolo Paulo diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo e nos concedeu o ministério da reconciliação. Todos nós, homens e mulheres cristãos, temos o ministério da reconciliação. Nós temos o Espírito Santo e temos a palavra. E esse Espírito Santo e esta palavra é que vão fazer com que nós tenhamos autoridade, destemor e legitimidade para levarmos a vontade de Deus manifesta em Cristo Jesus às pessoas, aprimorando os nossos irmãos na fé e também, no caso, argumentando contra os contradizentes, varrendo certos princípios heréticos, mas disseminando o amor fraternal, a compreensão, a benevolência e o perdão. Não é concordando com tudo que fala em amor, não é concordando com tudo que fala em Jesus, mas especificamente com tudo aquilo que é determinado por Deus Pai, por Deus Filho e pelo Espírito Santo de Deus na palavra revelada, nas Escrituras Sagradas. Então, resumindo, traça-se
na fé cristã, na doutrina cristã, um vetor de cima para baixo, um vetor vertical. É Deus quem traça esse vetor. Somente o Espírito soberano de Deus pode traçar esse vetor. Quando nós respondemos a essa oferta de Deus, aqui embaixo desse vetor vertical, quando nós somos reconciliados com Deus, aí nós vamos traçar, junto com Deus, junto com seu Santo Espírito, o vetor horizontal, o vetor da reconciliação com Deus. E levando a palavra salvadora e levando os elementos que são aprimoradores da fé: o amor, a caridade, o perdão e a benevolência. O não entendimento de algo tão simples como foi dito aqui é que leva muita gente às heresias, a um pseudo-cristianismo e até mesmo a um anticristianismo. Que Deus abençoe você. Medite em Romanos 5 e 2 Coríntios 5:18. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.